Pronto. Boa noite todo mundo, pessoal que está chegando. Depois tem um chat, pessoal, aqui, que vocês podem mandar as perguntas durante o nosso bate-papo, tá? E também me confirmem aí se está me ouvindo legal, por gentileza, se o áudio está legal, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se a imagem também está nítida aí para vocês, está tudo certinho no áudio e no vídeo, por gentileza. Beleza? Ah, valeu, Leonardo. Obrigado aí pelo feedback, cara. Só para a gente ver se está tudo certinho. Bom, então, pessoal, vamos ter um bate-papo hoje sobre planejamento virtual e cirurgia guiada, com foco em Exoplan, que é um software de planejamento de implante do grupo Exocad, que é uma ferramenta muito forte, né, de planejamento virtual no Brasil, acho que no mundo como um todo, mas no Brasil, o grupo Exocad, acho que de prótese, domina aí 99%, né, dos softwares de planejamento de prótese, né? E, consequentemente, acaba arrastando junto a questão do planejamento de cirurgia guiada. Uma ferramenta é, de trabalho com muita inteligência, muito automatizada, com muita inteligência artificial atrelada. Eu costumo brincar que é uma Ferrari, né? A Ferrari dos softwares de planejamento, tanto o Exocad quanto o Exoplan. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser mostrando um pouco do nosso fluxo de trabalho, como eu trabalho aqui no Planning Center, como eu treinei meus funcionários, os meus colegas, os alunos das outras turmas, dentro desse fluxo de trabalho do Exoplan, como a gente pensa, um pouco de embasamento teórico e prática, né? Muito software, mostrando aqui para vocês exatamente como a gente lida com a ferramenta no nosso dia a dia, tá bom? Então, além ou permeando, né, o nosso bate-papo, a gente vai mostrar casos clínicos, tá? Então, a gente vai começar, inclusive, planejando esse incisivo central. Deixa eu já mostrar para vocês o caso. Deixa eu tirar o chat aqui da frente. Tá, isso aqui para o lado. Pronto. Então a gente vai começar mostrando esse casinho, tá? Como a gente trabalha ali no software de planejamento. Uma paciente super jovem, modelo, bonita, com um histórico de trauma, incisivo central na infância, adolescência, e que muito tempo depois acabou não tendo controle radiográfico, começou a sentir algum incômodo, um exudato, uma pequena mobilidade, procurou o dentista e percebeu essa reabsorção interna que a gente consegue ver quase transfixando a raiz nesses cortes, tá? Então, o elemento acabou sendo condenado com a necessidade aí de uma extração. Então, esse é o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês e, permeando isso, a gente vai mostrar a forma como a gente trabalha no software, que, de fato, revolucionou, né, a implantodontia em todo o mundo e no Brasil não é diferente, tá? Então, vou direto para o software para a gente ir ao que interessa, tá? Então, essa é a plataforma, o layout aqui do Exoplan. Então, para quem do pessoal no chat já tiver acostumado a trabalhar com Exocad, vai ter mais facilidade, porque é a base, né, o background do software é o mesmo. Então a linguagem é muito parecida, né, o layout, as configurações, é tudo muito similar ao Exocad, mas é o software que, para quem não trabalha ainda com Exocad, ainda não teve oportunidade de trabalhar com software de prótese, ela é muito intuitiva, até mais intuitiva e mais simples do que o próprio Exocad. Ela te dá menos opções, tem menos coisa para clicar, é mais fácil de trabalhar dessa forma, tá? Então, de modo geral, vou abrir aqui a aula dia 29/11, só para registrar como nome do paciente, tá? E aí, como esse casinho a gente já antecipou que se trata de um elemento 11, né? Então eu vou abrir o caso aqui com o implante no elemento 11, tá? Posso botar como planejamento de implante direto, mas aqui é menos importante. Tem poucas opções, tá vendo, pessoal? Para quem mexe no Exocad, tem uma penca de opção. Então, um pouquinho mais intuitivo nesse sentido, menos opções, mais simples de trabalhar, um software muito amigável, tá? E vocês vão ver que durante o nosso passo a passo, é, o próprio software te diz o que, que você precisa. Precisa.
Adicionar de arquivos, né? Vou mostrar aqui na sequência, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, ele é todo. Ele vai te direcionando, né, para que você consiga fazer o passo a passo de acordo com as dicas dele, né, com a intuição do software, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai planejar isso ao vivo, vocês vão ver a agilidade que é, tá? Vão ver em tempo real, tá? Não tem nada pré-pronto aqui, a gente vai fazer tudo ao vivo com vocês. E vou começar com esse casinho, depois eu queria mostrar um segundo caso, se der tempo, tá? Se não ficar muito tarde. Um outro caso de incisivo também, com lateral, com conjuntivo, um casinho bem, bem interessante, tá? Bom, deixa eu logar aqui para a gente começar. E vamos lá, mão à massa. Então, primeiro ele já está me pedindo aqui, ó, para a gente atualizar, para a gente carregar, na verdade, com os dados da tomografia, tá vendo? Carregar dados da TC. Então, ele já está abrindo aqui a pasta, eu já deixei ela salva. O nome da paciente é Tayane. Então, eu já tenho a pasta da tomografia dela. Para quem não está familiarizado com essa linguagem, DICOM é a extensão da tomografia, né? Quando a tomografia sai lá do tomógrafo, a gente diz, né, que a extensão dela é DICOM, ponto DICOM, que é igual ao ponto doc, quando é Word, coisas do tipo, tá? Então, a gente sempre trabalha com esse formato, que é o que a gente chama de DICOM, tá? DICOM, tá? Então, aqui eu vou só dar uma limpada já nessa imagem, para a gente ficar com a imagem mais leve, para a gente trabalhar, ó, vou já dar uma reduzida. Bem tranquilo de trabalhar, a gente explica na sequência como manipula isso, tá? Vocês vão ver que é um exame de qualidade, que faz muita diferença. Tomografia não é tudo igual, tá, pessoal? Existem diferenças grosseiras de qualidade, tá? De um exame para outro. Essa etapa é curva panorâmica. Aqui eu costumo brincar, quando eu estou dando meus treinamentos, que para reconstruir uma radiografia panorâmica, essa etapa. Essa é a nossa função aqui, a nossa missão, é tentar deixar essa curva o mais parecido possível com uma radiografia panorâmica lá da radiologia. Vou prosseguir, não tem muito mistério. E aí agora ele já vai me falar para o próximo passo, que é qual o fluxo de trabalho, se é TC, eu tomo mais malha, ou seja, DAI com STL, ou se é tomo com tomo. Casos dental suportados, como é esse, o paciente ainda tem todos os dentes na boca, a gente trabalha sempre somando tomografia e escaneamento, tá? Então, um cenário como esse, onde eu tenho vários pontos de referência, a gente vai fazer TC mais malha sempre, tá? Bem tranquilo. Então, agora o software está me pedindo, ó, se vocês verem aqui no canto superior, ele vai falar para mim, ó, carregar a arcada da maxila, tá vendo? Então, eu venho aqui e vou anexar a maxila, no caso, escaneamento, tá? E agora entra a etapa que é a que a gente chama de alinhamento, de fusão, de match entre exames. Esse alinhamento, essa fusão de imagens, é o que garante para a gente a precisão da técnica. É ele que é o alicerce da cirurgia guiada, da precisão da cirurgia guiada. Então, essa é uma etapa em que a gente precisa ter muita convicção do que está fazendo, precisa ter exames de qualidade, precisa confirmar esse alinhamento, porque é ele que vai garantir para a gente toda a precisão da técnica. Então, aqui a gente tem uma técnica que é de tripoidismo, né? A gente busca três pontos de referência, né, que apareçam tanto no escaneamento quanto na tomografia, e aí eu falo de dente, né, porque mucosa não é confiável, tá, como referência para alinhamento, isso é até uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes. Dente sim, porque o dente aparece a estrutura tanto na tomografia com exatidão quanto no escaneamento, tá? E aí a gente vai seguir, e aí o software vai juntar uma coisa com a outra, tá? Vai juntar a tomografia em cima do escaneamento. E agora eu já vou pedir para ele usar a inteligência artificial dele para ele refinar esse ajuste, ele refinar essa sobreposição de escaneamento e tomografia. Vocês vão ver o software fazendo isso ao vivo. Olha lá, que imagem linda. Ele alinhando, refinando o alinhamento entre esses dois exames, entre esse escaneamento e essa tomografia, entre essas duas superfícies tridimensionais. Então, o software agora está encaixando uma coisa na outra, está dando para a gente o alinhamento perfeito desse caso. E aí, como é que eu sei que esse caso está bem alinhado? Dentro dos cortes, né, veja que o layout clássico aqui da Exoplan vai te dar uma reconstrução 3D e vai te dar 3 cortes para você trabalhar. A gente consegue mexer nisso, tá? Inclusive, eu não trabalho normalmente nesse layout, mas
como o software vai abrir para vocês assim no primeiro momento, eu vou trabalhar dessa forma. Então, o que que eu tenho aqui, ó, por exemplo? Eu tenho a linha verde representa o escaneamento, o STL, tá? Aqui um corte de 90 graus, tá? Na região exatamente que a gente vai operar. E aí, veja, isso aqui, ó, é spandex. O lábio está afastado através de um afastador na hora do exame. E aí, o que que eu consigo ver? Eu consigo ver a mucosa, onde meu mouse está passando, com essa radiotransparência intermediária. Então, isso aqui é a mucosa vestibular. Aqui é o lábio do paciente afastado pelo spandex, tá vendo? Isso dá para a gente clareza. E aqui eu vejo a superfície, a coroa, está batendo bem direitinho, e vejo o palato. Como a língua não está encostando aqui, que é um outro cuidado que o exame tem que ter, eu vejo que esse caso está bem alinhado, né? Então, veja, o palato está batendo certinho, palato escaneado, linha verde com a mucosa, com a radiotransparência intermediária, tá? Coroa e mucosa vestibular. Então, assim eu posso levar o arco inteiro. Estou lá em molares agora, eu vou trazendo para frente e vejo que ao longo de todo o arco, o escaneamento e a tomografia estão bem casadas entre si. Obviamente, esse é um caso muito favorável, porque é um exame de qualidade e o paciente tem todos os dentes na boca. Não tem muitos fatores geradores de artefato, tá? Quando o paciente tem muito metal, implantes, coroas, pinos, mendos, aí começa a dar um pouquinho mais de dificuldade na questão do alinhamento, mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Então, aqui eu vou só falar que tipo de prótese eu gosto de trabalhar e já vou avançar para a parte legal, que é a parte do planejamento em si. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para o modo expert antes, e aqui, ó, vou mostrar para vocês quão fácil é extrair um dente virtualmente, porque, por exemplo, esse dente vai precisar ser extraído, né? Então, o guia, quando for em boca, já vai ter que estar adaptando nessa extração já realizada, né? Então, ó, vou fazer aqui uma cópia direta desse dente, vou dar um clique nele. Então, o próprio software, o próprio Exoplan já está fazendo um enceramento desse dente que vai ser removido e também já vai fazer a extração virtual aqui para a gente, ó. Vou falar que é um dente 11, vou dar um OK. E olha lá, já fiz a extração virtual, tá vendo? E já tenho meu dente encerado. Olha que bacana. Isso aqui já serve até como provisório, né? No segundo momento. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas veja como é fácil de trabalhar. Dá até, a gente fica até sem graça, às vezes tão fácil que é, tá? Vou voltar para o modo assistente, e aí agora eu vou entrar no planejamento de implante. Se alguém tiver alguma preferência aí de sistema de implante para a gente abordar aqui durante a aula, fica à vontade. Se ninguém falar nada no chat, a hora é agora, tá? Se ninguém falar nada no chat, acho que eu vou de Neodente mesmo, porque é o que a maioria acaba trabalhando, né? Pelo menos na casuística aqui do Plane, né? O dente ganha com alguma tranquilidade. Então, fale agora ou cale-se para sempre aí no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Neodente, Maurício. Neodente. Neodente, pessoal, que tem uma série de kits agora no mercado, né? O último lançamento deles é o Easy Guide, que é um kit super interessante no sentido de não ter tubo redutor, né? Então a sequência cirúrgica e a visualização disso é simplificada pra caramba. Então um kit bem interessante, tem é, várias vantagens, né? Várias facilidades. O João falou FGM, mas você foi voto vencido aí, João. Vamos trabalhar com o Neodente aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora eu vou vir selecionar implante, já estou no menu de planejamento provavelmente dito, tá? E aí eu sei, isso tudo é informação que a gente tem, né, dentro do nosso do conhecimento, que a Neodente, a gente, por exemplo, com o kit Easy Guide, a gente consegue instalar implantes Helix, né? Helix Grão-Morse. Então, eu vou aqui, por exemplo, pegar um Helix, tá? Região anterior, eu já sei normalmente com padrão aqui de 3,75, incisivo. Deixa eu clicar aqui para a gente ver. Então veja que meu implante está flutuando aqui na minha mão, tá vendo? Eu vou só jogar ele aqui de qualquer jeito. Eu posso jogar ele tanto nos cortes quanto na reconstrução 3D. O software é bem versátil, tá? Eu vou só jogar ele aqui nesse primeiro momento, só para ele vir para a toma, vir para os cortes, aí eu vou começar a posicionar o caso. Olha lá, meu implante já está jogado aqui nessa toma. E se eu mexer o meu mouse, eu tenho numa vista
vestíbulo palatina. Então, olha lá, o naso palatino bem volumoso dela, tá vendo? Então, eu já posso começar a melhorar a angulação desse implante. E se eu mexer o corte, ó, eu tenho uma vista mesiodistal. Então, aqui eu posso ir trazendo esse implante mais para o que seria, de fato, o posicionamento dele. Outra forma de trabalhar é através da reconstrução 3D. Então, eu posso vir aqui na reconstrução 3D e ir posicionando esse implante, tá? Mas, obviamente, eu preciso ir para o corte para validar esse posicionamento, tá? Então, olha lá. Vou fazer primeiro um posicionamento mesiodistal, aqui, e girando, ó, no meu corte, eu venho para um posicionamento vestíbulo palatino, tá? Então, aqui vou inclinar, posicionar esse implante, tá? Então, de modo geral, só para a gente não investir tanto tempo aqui também, Easy Guide a gente sabe que faz até 13 milímetros, tá? No kit, então eu vou trabalhar com 13 aqui. Deixa eu subir aqui. Olha como é que é. Eu mudo rápido a altura do implante. Só arrastar as bolinhas aqui, ó, que ele mesmo já me mostra, tá? Então aqui eu vou trabalhar com esse implante de para 13, tá? 13 por 3,65 aqui no caso. Beleza? E de onde é que eu tiro, né? Essa noção de posicionamento tridimensional de implante, principalmente considerando a área estética, né? Não é da minha cabeça, né? A gente tem muita carga teórica embasando, né? Tem muita evidência científica embasando esse tipo de posicionamento. Então, de modo geral, quero compartilhar com vocês, a gente utiliza ainda uma boa referência Sadum, que apesar de ser um artigo original, né, de 99, então mais de 20 anos, fazendo 25 anos, né, de artigo, a gente utiliza essas mesmas referências até hoje, se não exatas, mas são muito precisas, são muito próximas do que a gente considera ideal. Então, por exemplo, num posicionamento vertical, no eixo vertical de implantes, a gente trabalhando, no caso, com implantes grão-morso ou implantes cone-morse, a gente tem utilizado a referência de distância entre 4 a 5 milímetros da plataforma do implante até a margem vestibular da futura prótese, ou seja, até a margem do zênite, né, o novo zênite. Se fosse um HE, um HI, talvez eu encurtasse isso um pouco, eu iria para 3, mas trabalhando com um implante grão-morse, nesse tipo de posicionamento vertical, a gente tem utilizado essa referência. Essa altura, essa distância, ela me permite confeccionar um novo perfil de emergência com área crítica, área subcrítica, um contorno côncavo adequado, tá? Então é uma referência super confiável. Veja que em nenhum momento aqui, por exemplo, eu estou falando em 2 milímetros infraósseo, como diz a indústria de implante, porque essa referência a gente já sabe que não é a mais precisa, não é a mais importante atualmente. Tem muito embasamento teórico em cima disso. Então, a gente tem utilizado essa referência entre plataforma do implante e Zenit, tá legal? Então, isso falando de eixo vertical. Quando eu falar de eixo horizontal, né, mesiodistal, por assim dizer, a gente tem dois conceitos. O primeiro é a distância do implante para o dente. Tá? Do implante para o dente, aquele clássico 1,5. Tá? 1,5, 2 se puder, mas pelo menos 1,5 é o que a gente considera ideal. Tá? Isso o Sadum já trouxe em 99, tá, pessoal? Então não tem novidade nenhuma aqui. E quando a gente estiver falando em implante, a gente bota 1,5 mais 1,5. Então vocês vão ver que as duas margens de segurança somadas vão dar 3 milímetros. Então, no espectro mesiodistal, a gente tem essa referência de 3 milímetros entre implantes. Tá legal? E ainda tem uma questão do anteroposterior, do vestíbulo palatino, tá? Então, esse eixo a gente tem trabalhado, sempre fala-se muito em approach palatino, etc., mas a gente tem uma distância que a gente chama de gap, que é entre a parede vestibular do implante e o osso vestibular ou a mucosa vestibular. Então, a gente tem buscado algo em torno de 3 milímetros, tá? Nesse gap. E por que essa distância? Porque com essa distância eu consigo garantir que a gente vai ter espaço para colocar um biomaterial, para a gente colocar um enxerto conjuntivo, para a gente poder restabelecer o volume desse planejamento. Tá? Então, veja que um estudo da década de 90 ainda segue como referência para a gente até hoje. Mas como é que eu vejo isso na prática? Né? Porque a teoria é muito bonita. Então, na prática é muito fácil, pessoal. Primeiro, eixo vertical. Eu posso vir em ferramentas de medição e aí eu marco o segundo ponto.
da margem vestibular até a plataforma do implante, ó, isso aqui foi sem querer, tá, pessoal? Tá cravado em 4 milímetros, tá vendo? Mas é só porque é o olho treinado mesmo, tá? Se a gente for ver aqui, tá um pouquinho mais de 4, deve estar uns 4 e qualquer coisinha, 4,5, tá vendo? 4,5 aqui de distância, deixa eu deixar direitinho. Da plataforma do implante, vejam, até a margem vestibular da futura prótese. Foi muito fácil trabalhar, tá? Nesse sentido, tem muita previsibilidade. Ok? Vou tirar a marcação. Isso pelo eixo vertical, tá? Agora, no eixo horizontal, por exemplo, o que acontece? Deixa eu virar para o outro lado para ficar mais fácil de entender. Essa zona de segurança que o software me apresenta, essa linha contínua, tá vendo? Ela tem um e-mail que eu deixei pré-definido aqui. Então, eu sei que eu estou a mais de um e-mail da raiz do dente vizinho. Tá vendo aqui, ó, essa raiz do 12, olha o ligamento periodontal dela aqui. Deixa eu tentar diminuir o contraste, vai ficar melhor para a gente ver. Ó, aqui, tá bom assim. Vamos dar um pouquinho mais de luminosidade. Pronto. Então, o ligamento periodontal eu consigo ver com clareza aqui onde meu mouse está passando e a minha margem de segurança não toca nele. Então, aqui eu tenho essa convicção desse posicionamento pela própria zona de segurança que o software me aponta. Tá? Então, eu não consigo errar. E agora, para finalizar, a questão do posicionamento antero-posterior, que é a distância do gap, etc. Nesse caso, se eu for trabalhar com uma prótese cimentada, eu deixaria nesse longo eixo, mirando em sisal, tá? E aí, qual é a minha limitação? Eu tenho uma limitação anatômica palatina, que é o naso palatino, propriamente dito, e a minha outra limitação é a parede óssea vestibular, a tábua óssea vestibular. Então, veja que nesse posicionamento, por exemplo, eu garanto 1,5 de osso vestibular aqui em todo o longo eixo desse implante, tá vendo? E se eu quisesse medir o gap, eu poderia também utilizar uma ferramenta de medição e aferir. Aqui está 3,5, por exemplo, até a parte externa da mucosa, tá? Aí depende da referência que vai se utilizar. Mas aqui está 3,24, tem mais de 3 milímetros. Então, dessa forma, a gente tem muita referência, fica fácil tomar decisões que são difíceis de posicionamento. Agora, pense você é, posicionar um implante com esse nível, com essa riqueza de detalhe, com essa riqueza de informação, com essa precisão toda à mão livre. Pensa aí como é que você vai fazer isso à mão livre, pessoal. Então é até covardia. A gente está falando de uma metodologia, de uma tecnologia completamente disruptiva. Ela rompe com a implantodontia clássica, que obviamente teve muito sucesso, mas isso aqui é outro patamar, é outro nível. Não há termos de comparação. É o que eu tenho batido nessa tecla. Assim, você será melhor cirurgião trabalhando com planejamento virtual e ou com cirurgia guiada. Você terá melhores resultados planejando seus casos virtualmente. Seu paciente terá um melhor procedimento, muito mais previsível, com muito mais informação, com o advento do planejamento virtual, porque simplesmente planejando isso aqui através de cortes de radiologia e operando isso aqui à mão livre, não há não guarda termos de comparação com o advento aqui do planejamento virtual, tá legal? Bom, então vou fingir que tá bom esse funcionamento aqui para a gente deixar mais dinâmico o nosso caso. Olha essa vista aqui interessante, esse corte axial. Então veja, né, um approach palatinizado, mas aqui é o naso, respeitando o limite do naso, tá? Bem bacana essa imagem. E aí eu vou aceitar que tá legal esse posicionamento e vou botar uma anilha aqui. No caso, a gente já havia falado para trabalhar com Easy Guide, tá? Então vou botar uma anilha regular do kit do Easy Guide. Para quem não está tão habituado, pessoal, o Easy Guide, anel dente, vem de dois kits separados. Um Easy Guide estreito e o Easy Guide regular. Então, um não faz o que o outro faz. Então, em tese, né, para você fazer todos os diâmetros de implante, você precisa ter os dois kits, tá legal? Você precisa ter o Easy Guide estreito para implantes de até 3,75, 3,5 e 3,75, e você precisa ter o regular para fazer implantes de 4, 4,3 e 5. Tá?
Então aqui, ó, tá bem centralizado. Olha como é que eu enxergo essa saída protética, tá vendo? De uma forma bem simples, muito previsível, saindo bem na incisal, como se eu estivesse trabalhando aqui com uma prótese cimentada, que eu acredito que eu aproveito melhor o perfil ósseo para esse caso, tá? Mas poderia ser parafusada também, não muda nada, aqui é só a gente alterar um pouquinho o posicionamento, fazendo sair para um pouquinho mais para single, tá? Mas é muito previsível, muito simples. Então aqui eu vou confirmar o planejamento nesse posicionamento e veja que o software já vai gerar para a gente o relatório cirúrgico e vai habilitar para a gente ir para a segunda etapa, que é quando a gente desenha o guia cirúrgico do caso, tá? Então vou deixar o software carregar aqui para a gente, inclusive já vou abrir o relatório aqui e mostrar para vocês. Enquanto isso, o software vai carregar aqui para a gente partir para a etapa de desenho de guia, tá? Então olha só, vou abrir o relatório. Então veja lá, o software gera esse relatório para a gente automatizado, tá? Com a descrição do implante, os cortes, as distâncias de segurança utilizadas, olha só. Todos os cortes aqui ele coloca no relatório para a gente, tá? Dentro do que foi planejado, tá? E aqui no final ele coloca um termo de responsabilidade, né? Uma isenção de responsabilidade, que é bacana também de entender mais a fundo, tá? Então vou fechar. E aí eu vou passar para a etapa de desenho cirúrgico. Eu poderia adicionar prints, tá? Nesse relatório. Essa nova versão, a 3.1 da Exoplan, ela trouxe esse upgrade para poder colocar prints, que antes a gente não podia, o relatório ficava mais engessado, ou você tinha que ficar editando o PDF, né? Enfim, ou no Canva da vida. Agora não, agora você consegue printar informações dentro do relatório. Então vou avançar e vou mostrar para vocês bem rapidinho como eu trabalho o desenho de guia, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer ao vivo aqui, bem ágil, tá? Então não vou perder tempo com esses conceitos mais teóricos aqui, acho que não é o momento. Eixo de inserção, esse sim é um conceito importante, tá? Desde que o software muda as áreas de alívio, né? Isso aqui a gente pensa como se fosse uma placa mil relaxante, o guia cirúrgico, uma peça, né? Que tem que ser assentada aqui nesse conjunto, né? Então, eu vou seguir. E agora, nesse momento, o software vai, como se ele estivesse derramando um véu sobre o modelo, um lenço sobre esse modelo, que é como se ele estivesse depositando resina, né, em torno dele todo. Que aí depois eu consigo só selecionar o desenho que eu quero fazer e o software já vai calcular isso com muito mais agilidade, tá bem? Veja o detalhe da anilha, olha. Eu já tinha visto lá durante o planejamento que a anilha não estaria tocando na mucosa, tá? Isso é uma questão importante. Além da extração, então eu já tinha percebido, né, que ficaria tranquilo nesse sentido, mas isso é um detalhe que a gente tem que ficar de olho durante o planejamento. E agora o software já derramou para a gente esse véu, como costumo dizer, e agora eu vou só desenhar aqui uma estrutura de guia, fazer bem simples aqui, bem rápido. A gente tem uma metodologia de trabalho, né, para desenho de guia, né, não é aleatório. Acho que agora não é o melhor momento para explicá-la, mas alguns conceitos aqui que a gente trabalha, por exemplo, 4 dentes para cada lado, tá? Apoio não só em dente, apoiando em mucosa também, para dar uma estabilidade um pouquinho maior, tá? Outras ferramentas aqui, outros conceitos importantes, por exemplo, janela de inspeção, vou desenhar aqui algumas para vocês entenderem, tá? Essas janelas são muito importantes porque elas mostram, né, a adaptação do guia com dente, o guia impresso em boca com dente, tá? Então, posso botar uma de um lado, outra do outro, bem rapidinho, só para vocês entenderem, não vou investir muito tempo aqui nesse desenho. Vamos ver como é que é fácil de trabalhar, né? Deixa eu tirar essa linha vermelha que eu não gosto dela. Pronto. E aqui na região anterior eu também vou colocar uma janelinha, que é para facilitar o acesso da nossa fresa, tá? Essa aqui é uma dica legal, porque esse tipo de acesso aqui, esse tipo de janela, é, faz com que fique fácil o acesso cirúrgico aqui, o guia, né? O guia não, a fresa, o tubo redutor, se for um sistema keyless, você consegue acessar, né, com mais facilidade aqui, girando para um lado para o outro, o contra-ângulo vai funcionar melhor. Tá?
Deixa eu, deixa eu mutar alguém aqui. Pronto, mutei. Vamos lá. É, outro conceito legal que eu gosto de passar também, não, obviamente não vou esgotar todos, tá, pessoal? Mas é de fazer uma barra de apoio posterior, vou mostrar aqui brevemente. Para quem já teve oportunidade de operar um casinho assim, esse tipo de barrinha aqui ajuda muito a estabilizar o guia no transcirúrgico, tá? A gente gosta muito de usar essas barrinhas quando sempre que possível, tá? Que dá um apoio bem legal, um apoio digital, dedão mesmo aqui na hora da cirurgia, apoiando contra, empurrando esse guia contra os dentes para na hora da fresagem ter convicção de que ele está bem estabilizado. Então, tem várias ferramentas aqui, eu não vou investir muito tempo aqui, vou finalizar só falando da tag, tá? Então, posso colocar uma tagzinha aqui, ó. Poderia colocar Easy Guide, o nome do paciente, bastante informação. Mas aqui eu vou deixar só para vocês verem como é. Vai ficar lá a aula, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui, mas ele vai ficar nessa angulação. Beleza? E aí vou seguir e veja que aqui, nesse momento, o software já está calculando e já vai gerar para a gente esse guia pronto para ser impresso, pessoal. E acabou. Olha a agilidade disso, tá? Então aqui esse guia já está pronto para ser impresso. Já pode levar para a impressora, imprimir e operar o paciente. Tá? Então é muito ágil, muito fácil, muito tranquilo de se trabalhar, desde que se tenha a orientação correta, que se saiba o que está a se fazer. Tá? Então vou mostrar a sequência cirúrgica desse caso. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Caso que foi operado pelo meu sócio aqui no Planning Center, Diego Zimmermann, tá? Um dos maiores nomes aí da implantodontia nacional, né? Com alguma tranquilidade. E também pelo Luiz Felipe Simões, protesista, ortodontista também, professor lá do INERO, do Instituto INERO, Instituto de Odontologia aqui no Rio, uma escola de odontologia aqui no Rio. Então, um planejamento feito por mim, casinho operado por eles, tá? Esse é o elemento 11, a gente já havia antecipado a questão da tomografia antes, né, dessa reabsorção interna aqui severa, né, paciente super jovem, pessoal, 20 e poucos anos, tá? Super bonita, então um caso com resistência estética altíssima. Bom, sequência cirúrgica básica, aqui a gente optou por fazer uma odontosecção vertical, horizontal, para fazer essa extração minimamente invasiva e para usar a própria coroa dela como um provisório, tá? Então, uma coroa de dente, uma coroa híbrida, né? Não posso falar isso, mas enfim, que tinha uma reabsorção gigante, mas a coroa estava intacta ali, né? Então, optou-se por utilizar a própria coroa, tá? Então, aqui a imagem da odontosecção vertical, da horizontal, guia em posição, depois da extração realizada, vou voltar lá, ok? Guia em posição, sequência de fresagem, primeira fresa. Esse caso foi operado com EpiCut da SIM, tá? Então esse sistema que você está vendo aqui não é da Neodent, no caso, tá? É um tubo redutor da SIM, aqui vem a sequência de 2.0, 2.7, a sequência de trabalho que o próprio kit preconiza, tá? Lembrando que cirurgia guiada não é diferente da cirurgia convencional no que tange fresagem, né? A gente sente como está o osso, né? Se o osso estiver muito mole ou se estiver muito duro, isso vai influenciar na sequência de fresa que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Não é Lego, né? Uma coisa encaixa com a outra, vai até o final, cumpre um protocolo e funciona. Não é um jogo de Lego, tá? Tem toda a experiência transcirúrgica, né? Que é com a bagagem de cada cirurgião, tá? Então, uma sequência de fresagem com tubos redutores, sem muito mistério, que é a instalação do implante, forma guiada, tá? E aqui o Luiz entrou para fazer esse conjuntivo. Essa técnica que o Diego gosta muito, eu acho muito legal porque ela é muito simples. Então, tudo que é simples e funciona me agrada, que é fazendo desepitelização com essas fresas diamantadas, com essas brocas diamantadas no próprio palato da paciente, só faz a marcação das incisões e vem com a fresazinha. Essa, no caso, tem um formato diferente, mas pode ser uma própria fresa esférica, diamantada. Já desepiteliza ali o conjuntivo e remove esse tecido, tá? Fazendo aqui a sequência de tunelização, né? Descolando esse gengivo, conjuntivo sendo levado em posição para um lado, para o outro. Tá? E é engraçado quando eu vejo essas cirurgias. Eu tenho acho que 15 anos que eu fiz implante, mais ou menos, ou talvez
algo perto disso. Quando eu fiz o meu primeiro curso de implante, é, e é engraçado como a implantodontia ela é moderna, ela se atualiza, os conceitos mudam, evoluem com uma agilidade muito impressionante. Eu lembro que na época não se falava dessa técnica, não se falava de conjuntivo, sabe? Não existia isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, talvez. Ou pelo menos não era tão consagrado, tão popularizado quanto hoje em dia, né? E é a mesma, é um gancho que eu faço também pela questão do planejamento virtual da cirurgia guiada, né? Pode ser que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se olhe para trás e pense assim, né? Nossa, como as pessoas não faziam isso, né? Até então, né? Como essa inovação que é tão disruptiva, né? Essa qualidade, essa quantidade de informações que se tem, a precisão que se consegue, os resultados que a gente consegue, como não era feito dessa forma, né? É um paralelo que eu faço com a questão do conjuntivo. Então a gente vê a questão do gap aqui funcionando, a distância para caber, perdão, vou voltar, para caber conjuntivo, para caber biomaterial, o volume bacana que a gente consegue, tá? Então, isso aqui é um pós imediato, tá? A própria coroa, tá? Em posição para o próprio dente da paciente. Então, aqui a sequência de captura, resumida, né? Jateamento, resina fluida, né? Uma flow aqui no caso. É, primer de metal, enfim, toda a sequência de trabalho utilizando a própria coroa. Veja que a gente captura o provisório na cabeça do implante, então, ou no caso aqui do componente. Então a gente desenha esse perfil de emergência no transcirúrgico. A gente não trabalha com provisórios indexados, isso é uma furada, tá? Isso é uma roubada, é coisa de gente que não faz, porque os implantes nunca ficam exatamente como foram planejados um desvio, pequeno desvio para um lado, pequeno desvio para o outro, uma pequena angulação, enterra um pouquinho mais, desce um pouquinho menos. Então a gente nunca trabalha com esse tipo de provisório indexado, ainda mais já com próteses reabilitadas. Isso é uma bobagem, coisa de quem não sabe o que está fazendo, tá bem, pessoal? Inclusive, sistemas de anilhas indexadas é legal, mas tipo, várias vezes eu vou tirar o guia e vou fazer esse torque à mão livre. Eu vou mexer nesse ponto, eu vou descer um pouquinho mais. Então, eu não me atenho. O guia é uma ferramenta, tá? O guia não é o fim, né? Então, o guia é só uma ferramenta para eu trabalhar melhor o posicionamento tridimensional desse meu implante. Então, eu não fico refém de sistemas indexados, não. A gente faz essa captura na hora, tá? Isso aqui eu acredito que é a melhor forma de se trabalhar. E aqui, pós-operatório, eu não botei na legenda, se eu não me engano, esse aqui era de 14 dias ou 21, tá? Mas veja já o aspecto. Ou é 14 ou é 21, esse já agora me fugiu, tá? Mas dá para ver o aspecto super saudável, lindo aqui dessa região. O fiozinho Tex Suture aqui, que é alto padrão, né? Gruda muito pouca placa nele. E essa foto aqui é com 90 dias, a foto feita pelo Ralph Vasconcelos, faz parte aqui do meu time de planejadores do Plane, tá? E aí dá para ver a qualidade, o volume que se conseguiu nesse procedimento, tá? Bom, essa é a sequência cirúrgica do caso. Vou tentar mostrar rapidinho outro caso para vocês. Esse, posso até tentar abrir ele aqui já, para a gente não ter que montar ele do zero. Que é o casinho do Ataíde. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que é esse. Hum, é esse aqui. Pronto. Deixa eu abrir ele rapidinho aqui, vou mostrar para vocês. Eu vou ter que carregar os exames dele bem rapidinho aqui. Para eu pegar aqui ele, ó. Mostrar para vocês esse caso aqui que é bem bacana. Um casinho de incisivo central e lateral junto, área estética, paciente com a perda de volume grande. Deixa eu já mostrar aqui para vocês, ó. Esse desafio aqui, a gente teve a oportunidade de operar no nosso curso de cirurgia guiada avançada aqui no meu Planning Center, um curso que a gente faz normalmente uma turma por ano, porque é muito trabalho, é muito complexo.
um curso de 3 dias onde a gente ensina a planejar, os pacientes operam casos, os pacientes operam é ótimo, né? Os colegas operam casos complexos, então é um curso bem espinhoso para fazer, tá? Deixa eu abrir a toma aqui que ele vai me pedir. Aqui, ó. Aí, Daicon, pronto. Aí ele já vai validar, ó. Vai ver que é desse caso. Ele já vai abrir aqui pra gente. Casinho esse, baita desafio, né? Um caso super difícil. Deixa eu ver, posicionamento de implante. E que é bom para ilustrar como é, decisões difíceis de serem tomadas de planejamento, com o advento do planejamento virtual, se tornam fáceis de serem tomadas. Por exemplo, nesse caso, a gente optou por trabalhar com um implante só. A gente deixou o lateral em cantilever, tá? Agora, por que isso, né? Não é em vão, né? Vou tentar demonstrar aqui para vocês como a gente pensa, como a gente trabalhou esse tipo de caso, tá? Deixa eu entrar aqui na posicionamento de implante para mostrar isso no corte para você. Então, um casinho que tem essa questão de vamos trabalhar com um ou dois implantes, né? A dentistada tem muito medo de trabalhar com em cantilever, né? A maioria, pelo menos a maioria dos clientes aqui do planning, eles fazem de tudo para botar dois implantes, ainda que não se respeite a distância biológica, que não se respeite os conceitos básicos de orientados por Sadum, né? A galera prefere trabalhar com implante por elemento. Mas olha só, essa vista aqui é interessante, um corte mesodistal. Primeiro aqui, um corte vestíbulo palatino. Deixa eu botar o dente aqui, vai ficar mais fácil de entender. Pronto. É um corte vestíbulo palatino. O naso palatino dele aqui não é muito volumoso, facilita um pouquinho para a gente questão do planejamento. E agora eu vou transformar isso num corte mesodistal, tá? Olha só como é fácil mexer, né? E aqui o que, que eu tenho? Eu tenho esse implante no posicionamento ideal, nesse incisivo central, né? Tem esse espaço dentro, bloqueador lateral e tem a raiz desse canino. Mas olha só, se eu considerar a zona de segurança desse implante aqui em 1,5, né? Se eu fosse colocar outro implante aqui, ó, deixa eu fazer a marcação. Olha o que, que eu tenho de distância para trabalhar. Eu tenho 4,5 até a raiz é, do canino. Só que, por exemplo, aqui eu tenho que trabalhar com 1,5 de distância desse futuro implante para cá. Então aqui já ficaria 3 milímetros. E aqui, em tese, eu tenho que ter mais 1,5 para manter a distância biológica lá padronizada para o SADUM. Então veja que eu teria que colocar um implante de 1,5 aqui. Esse implante não existe, né, pessoal? Então olha como é que é fácil tomar decisões complexas. Para respeitar as corretas distâncias biológicas para esse caso, a gente precisa trabalhar com um implante. Senão vou ter que trabalhar ou encurtando a distância implante a implante ou encurtando a distância implante-dente. Entenderam? Mas olha como é que é fácil, é ridiculamente fácil tomar decisões que são muito complexas. Imagina você tentando decidir esse planejamento vendo corte de radiologia. É covardia. É covardia. Não tem termos de comparação. Tá? Então, esse foi um casinho que a gente optou por trabalhar dessa forma, com um implante só. Deixa eu mostrar referências apicocoronais, tudo que a gente discutiu, né, no caso anterior. Olha lá. Deixa eu marcar. Plataforma do implante. Tem a margem vestibular aqui, 4,5. Tá vendo? Ó? Dá para ver aqui, dá para ver na própria reconstrução, ó, 4,5. Então aqui a gente está trabalhando entre 4 e 5 milímetros, que a gente conversou. As distâncias horizontais, a gente explicou, né, o porquê das decisões, então as distâncias biológicas sendo preservadas. Também a questão do gap. Aqui, por ser uma área sem extração, né, já é uma área de rebordo cicatrizado, mas veja, o naso palatino, veja como a gente foi ousado aqui, ó. Na verdade, isso aqui é rotina, né, pra gente. Mas veja um posicionamento onde
O nosso implante tangencia a entrada, né, do canal nasopalatino, tá? Num posicionamento bem próximo. Mas por quê? Porque eu quero preservar o subvestibular, que é, para mim, a coisa mais nobre que tem no caso, tá? Então aqui a gente tentou preservar o subvestibular da melhor forma, pelo menos um e-mail aqui nessa porção mais coronária, tá? E esse foi o posicionamento do implante. Pessoal, dúvidas, manda abraço aí no chat, tá? Quando eu for fazer uma pausa aqui para beber água e para ir no banheiro, na verdade, é, eu vou responder todas, tá? Então mandem perguntas no chat aí para a gente, no final, trocar essa figurinha, tá? Isso pode ser sobre escala, sobre cirurgia guiada, sobre software, fiquem à vontade, tá bom? Mandem perguntas aí no chat. Bom, então essa foi a decisão para o caso. A gente acabou optando por trabalhar com um só implante. Tá? O enceramento aqui eu trouxe de fora, não inseri no próprio software, mas poderia ter inserado aqui no próprio Exoplan, tá? Inseri de fora porque a gente já ia fazer um provisório aqui para ele. Vou demonstrar agora para vocês. Então aqui está o Ataíde, gente boa demais, o Ataíde. Tá usando uma PPRzinha aqui, feia que dava dó. O bichinho saiu da cirurgia todo feliz, que a gente já provisionalizou, né? Vou mostrar para vocês. Olha essa imagem, que bacana. Olha a perda de volume disso aqui, pessoal. O fundamento que esse camarada ficou. Provavelmente uma extração super traumática aqui, né? Algo que causou um defeito muito expressivo. Então aqui em posição. Esse caso também foi operado com implante da SIM, tá? Foi um upcut aqui, salvo engano. Salvo engano, não, com certeza foi um upcut. Casinho do curso avançado de cirurgia guiada do meu Brain Center. Punch, bisturi circular, né? Isso aqui faz uma incisão circular, no caso, a gente optou por usar nele. Sequência de fresagem, que não tem muito mistério. Esse H6,5 aqui, para quem não está familiarizado, é a altura da anilha, tá? Em outra oportunidade a gente pode explicar isso com mais detalhe. Sequência de fresagem, normal. Tubos redutores, aí o implante sendo levado em posição, instalação de forma guiada desse implante, tá? E aí começou, esse caso foi acompanhado pelo Igor, conduziu com os alunos, eu não vou lembrar o nome do aluno. Mas quem conduziu a cirurgia foi o Igor Paulinelli, também faz parte aqui do meu time de planejadores do meu Plan Center. Acho que o Igor é um dos maiores expoentes aí da Implante Prótese aí no Rio de Janeiro, com certeza absoluta, mas está se destacando a nível Brasil mesmo. Para quem não segue ainda no Instagram, dá uma olhada lá, é Igor Paulinelli. Ele nem produz tanto conteúdo de rede social, mas quando sai caso também é só coisa de altíssimo nível, tá? Muito, muito bom padrão. Então aqui foi trabalhando com descolamento, né, tunelização, conjuntivo para um lado, para o outro, e um provisóriozinho impresso, tá? Capturado na hora. Isso aqui foi maquiado na hora também, eu que mesmo maquiei isso aqui. Ele sai bem brancão. Eu maquiei lá na hora na cadeira, até explicando para os alunos como é que a gente faz e tal. Não sou nenhum técnico de prótese dentária, não sou nenhum ceramista, não sou maquiador, mas a gente se vira, né? Pelo menos para provisório, eu acho que engana legal, né? Isso aqui foi feito com o Smart Shade da Smart Dent. Não ganho nada não, mas é um sistema legalzinho, tá? É fácil de trabalhar. E aí, provisório em posição, com as suturas, com conjuntivo, tracionamento. É, Lembrando, né? Um só implante com esse lateralzinho em cantilever, tá? Inclusive, adicionei aqui, não sei se vai dar para ver, podia ter deixado maior. A radiografia final do caso, depois que ele voltou para acompanhamento, a gente já radiografou, consegue ver o posicionamento dos implantes, tanto vestíbulo palatino, aqui no canto superior direito, quanto mesiodistal, aqui no canto inferior direito. Super próximo ao que foi planejado, né? Então, muita previsibilidade, né? E principalmente fazendo decisões extremamente complexas se tornarem extremamente simples. Agora, sem planejar isso aqui no computador, sem planejamento virtual, meu amigo, é muito difícil você está oferecendo o melhor para o seu paciente, você está tendo as melhores soluções para o seu paciente.
é um método de trabalho, é uma tecnologia totalmente disruptiva, não há termos de comparação com o que se praticava na implantodontia até então. Beleza? Bom, de casinho que eu queria mostrar para vocês era isso. E diante de tudo isso, qual é a questão, né? O que acontece na prática? Os colegas, os técnicos de prótese dentária, por que esses colegas, por que esses dentistas ainda não trabalham com cirurgia guiada? Por que se você, dentista, você técnico de prótese dentária, ainda não oferece esse tipo de tratamento para os seus pacientes? Por que você ainda não planeja, não trabalha com os casos dessa forma? Muitas vezes é porque a gente tem medo dessa curva de aprendizado. A gente acha que não vai conseguir aprender, vai ter que investir muito tempo para aprender a trabalhar com software, ou que vai ser muito difícil, que você não é capaz disso. Então, pensando nessa dificuldade que os colegas e os técnicos de prótese têm para ingressar nesse mundo do planejamento virtual, para ingressar no mundo da cirurgia guiada, a gente foi, aos poucos, entendendo como seria a melhor forma de trabalhar isso, como seria a melhor forma de criar um método, de criar um processo, um treinamento para instruir esses colegas, para instruir o pessoal a começar a trabalhar com planejamento virtual, começar a trabalhar com softwares de planejamento. Então, ao longo dos anos, né, a gente já está há uns 8 anos nisso, eu vim treinando uma série de funcionários aqui no Plane, no primeiro momento, tá? Sejam dentistas, ou sejam técnicos, assistentes de planejamento, que a gente chama, que era gente que muitas vezes não sabia nem o que era uma tomografia, pessoal. Nunca viu uma tomografia na vida. Então a gente foi aos poucos, ao longo desses anos, criando uma forma de trabalho intuitiva, um método de trabalho, em que eu fui treinando esses colaboradores que estão aqui até hoje, ou que passaram aqui pelo Planning Center. E logo depois disso, a gente também começou a fazer cursos de planejamento, né, que ensinando a colegas a planejarem, e a gente foi criando um método, a gente foi criando uma forma de trabalho, uma forma de ensinar os colegas a planejarem seus próprios casos, de uma forma simples, intuitiva e com um passo a passo ali para você consultar, né, através das videoaulas, né, para que você tenha uma consulta que você possa é, assistir aquele conteúdo de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, pensando nisso, pensando nessa necessidade, nessa dificuldade que os colegas têm para entrar nesse mundo, e eu vendo isso dia após dia ao longo desses últimos anos, resolvi compartilhar a metodologia de trabalho que a gente desenvolveu no meu Planning Center ao longo desses últimos anos e que, graças a Deus, já tem algumas centenas aí de colegas em todo o Brasil trabalhando dessa forma. Tá? Então, o que a gente pretende com esse método? Eu pretendo que você tenha uma curva de aprendizado muito acelerada, porque eu já tenho um know-how aqui no meu Planning Center de mais de 8 mil casos planejados, pessoal. Na verdade, já está quase 10 mil casos. Algumas centenas de cirurgias realizadas pelo nosso time, pela galera que trabalha aqui, que planeja e que opera. Então, a gente já aprendeu muita coisa testando, provando, errando. Então você não vai precisar errar tudo que eu já errei. Você não vai precisar passar horas em cima de um software para aprender a utilizar ele na marra, sozinho, como eu tive que aprender. Porque você já vai estar tendo isso tudo de forma mastigada, já estou te dando passo a passo. O mesmo passo a passo que eu dou para um colaborador quando eu contrato para ensinar ele a planejar, ou um colega, um dentista, quando vem aprender a planejar conosco. Então eu compilei todo esse método, todo esse conteúdo que já está sendo validado aí por quase mais de 10 mil planejamentos e algumas centenas de cirurgias da nossa equipe em um curso, um curso online, através de uma plataforma, onde todo esse conhecimento vai ser transferido ali para você. Inclusive, é um treinamento, pessoal, para quem não sabe nada, para quem não sabe o que é uma tomografia, para quem não sabe, nunca planejou, nunca mexeu em software de planejamento, nunca pegou um computador. Eu tenho um planejador, pessoal, que é arquiteto aqui. Não é planejador, né? Assistente de planejamento, né? Ele monta os casos aqui pra gente. Era arquiteto. Nunca não sabia que era uma tomografia. Mas através do método de trabalho que a gente desenvolve, a pessoa consegue trabalhar mesmo sem nunca ter tido a oportunidade de ter um conhecimento sobre odontologia, de ter um conhecimento sobre exames. Então, para vocês que já trabalham na área, que já são dentistas, já são técnicos de prótese, vocês vão voar, porque foi feito de uma forma bem direto ao ponto, de passo a passo, exemplos de casos reais ao longo das aulas, sem muita enrolação, e mesmo para quem não sabe nada, pessoal, para quem não está acostumado a trabalhar. Então, veja esse caso aqui do Lísio, por exemplo, que foi aluno da nossa primeira turma, em que ele
depois da primeira cirurgia que ele fez, na guiada, ele postou lá no Story, me marcando, até printei para mostrar para vocês, que ele, cara que não sabia nada de digital, absolutamente nada, era um plantonotista raiz, né, como o pessoal gosta de falar, e aí ele participou, fazendo escaneamento, planejamento do caso, a impressão do guia e a cirurgia propriamente dita. Então, um camarada que saiu do nada, aluno da nossa primeira turma, e já, logo na sequência do turno, na primeira semana depois do lançamento do curso, ele já tinha postado isso aqui, mostrando como ele conseguiu evoluir rápido, como ele conseguiu aprender rápido com o método que a gente desenvolveu, tá? E agora, como é que é esse método? Como é que é esse treinamento? Vou tomar a liberdade de mostrar para vocês como ficou fantástica aqui a distribuição de forma bem didática do curso. Então, estou dentro da plataforma do curso, tá, pessoal? Então, veja que eu tenho aqui módulos de forma didaticamente separados. Então, eu tenho o primeiro módulo em que eu passo uma visão geral do software, para quem nunca mexeu nele, entender como ele funciona, os módulos, como é que é o passo a passo ali dentro. Aí eu tenho também um módulo falando só sobre exames. Então, para cada tipo de caso, para cada paciente, qual o exame que você tem que pedir? Como é que você vai preparar esse paciente? Então, tem umas videoaulas só falando disso. E depois eu vim separando planejamento por região. Então, por exemplo, hoje foi um tema onde a gente trabalhou região anterior, região estética, né? Então, quando pintar um caso, por exemplo, do consultório incisivo central, incisivo lateral, incisivos inferiores, você pode vir aqui e assistir o módulo de planejamentos em região anterior. Entendeu? Fica disponível para você assistir quantas vezes você quiser durante o período de um ano. Então você tem ali um guia para você consultar. Você não precisa nem ficar assistindo o curso todo, você pode modular ele de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, pintou um implante lá para você fazer em região de molar, perto de seio maxilar. Então você tem um módulo aqui só para planejamentos, mostrando videoaulas de planejamentos em região de seio maxilar. Um posterior de mandíbula, quando tem relação com o canal mandibular, mesma coisa. Mentoniano, mesmíssima coisa. Pacientes é, sem dente, paciente portador de prótese total, que é o fluxo que a gente chama de duplo Dayton, que aqui também no curso a gente mostra como é que funciona esse tipo de planejamento, quando o paciente já não tem mais dentes, tá? Então você também tem um módulo específico para cada tipo de caso desse. E tem ainda também, nos módulos de planejamento, igualzinho a gente viu, fez hoje junto aqui na live, tá? Eu tenho também, quando o paciente ainda tem dente, mas vai virar um arco total, vai ser um protocolo, vai ser uma PF1, uma PF2. Então tem isso tanto para maxila quanto para mandíbula, tá? Além disso, é muito conteúdo. O que eu fiz aqui? Eu peguei um credenciamento de cirurgia guiada do meu Planning Center, um curso que a gente já desenvolveu nos últimos 6, 7 anos, gravou ele online e eu coloquei aqui dentro para vocês. Então, aqui dentro, você ainda, além de estar aprendendo a planejar os casos, você tem um credenciamento de cirurgia guiada junto. Então, eu tenho a apresentação de todos os principais kits cirúrgicos no mercado, tá? E tenho também, deixa eu só mutar aqui, que alguém entrou falando. Pronto. E tenho também é, apresentação de todos os principais kits cirúrgicos do mercado e de hands-on. Gravei o hands-on, eu e o Igor aqui me ajudando. A gente gravou todos os hands-ons de todos os sistemas. Então você vai ver aqui como trabalhar com todos os principais kits de cirurgia do mercado, tá? Além disso, a gente tem os nossos encontros online, onde a gente tem. Eu ia falar na sequência, mas já vou antecipar aqui para vocês. Para os alunos do nosso método, a gente tem a mentoria quinzenal, tá? Onde a gente tem encontros ao vivo, como a gente está tendo esse no Zoom, tá? A gente tem eles aqui ao vivo, dentro do Zoom, e às vezes os alunos trazem casos deles mesmos para a gente planejar juntos, ou eu trago algum tema que eu quero conversar com os alunos, e a gente faz isso juntos, tá? A cada 15 dias. O ideal, 15 às vezes eu não consigo, mas a promessa é essa de 15 dias. E além disso, também estou colocando um bônus, que é um outro curso que eu tenho, que é um curso de Perio Guide, é um curso de guias de aumento de coroa clínica estética, tá? Digital, né? Então, também coloquei aqui nesse curso as aulas desse curso, tá? Nesse módulo aqui. E o último módulo é um módulo de integração entre Exoplan e Exocad. Então, é um, um módulo onde eu tenho a integração, como eu faço o enceramento no Exocad, trago para o Exoplan, ou como eu tiro um posicionamento de implante do Exoplan e levo para o Exocad para trabalhar essa prótese definitiva, tá? Então, eu tenho aqui dentro dele esse compilado,
tá? De informações, de módulos, de forma bem didática e com uma curva crescente de dificuldade. Então, você vai ver que os primeiros casos são bem simples, tá? Que a gente faz um passo a passo bem didático, casos mais simples, e a gente vai aumentando o nível de complexidade disso, até para quem já trabalha com planejamento virtual, até para quem já mexe em Sky, para quem já mexe no próprio Exoplan ou em outro software. Aí a gente tem os casos de maior complexidade, maior pauleira, e também tem as mentorias, né, onde a gente troca essa figurinha ali online, tete a tete, para fazer a curva de aprendizado aí de todos dar uma acelerada, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, para quem adquirir hoje o curso, né, o que a gente vai estar dando para vocês aí de benefícios e bônus, tá? O acesso liberado aí por 12 meses, novamente, para você acessar quantas vezes quiser, de onde quiser, tá? Inclusive, quando pintar os casos, né? Pintou um caso de molar, assiste a aula de molar. Pintou o caso decisivo central, vai lá e assiste a aula de decisivo central. A mentoria em grupo, que é o encontro quinzenal, que eu falei com vocês, a gente faz igualzinho a gente está fazendo aqui agora, só que com mais interação, né? Com o pessoal participando mais. Então a gente troca essa figurinha junto, você pode trazer um caso, ou eu trago um tema específico que eu quero conversar para vocês, um tema teórico, ou trago algum caso interessante que eu vi aqui no Planning, que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui é bem flexível, tá? Então aqui até trouxe uma imagem de um desses encontros, tá? O pessoal abre câmera comigo, abre o áudio, a gente troca essa figurinha, tá? E a cereja do bolo aqui para mim, que para mim é a parte mais legal dos benefícios do curso, do método, que é acesso à comunidade Exoplan, que é o nosso grupo, né, pessoal? Então aqui, às vezes você não tem tempo para ficar assistindo a aula inteira, para relembrar um tema, você manda um WhatsApp no nosso grupo, na mesma hora a gente responde, pessoal. Ou então os próprios alunos já respondem ali. Então é uma comunidade muito interativa, um ajudando o outro, tirando dúvida, postando caso, postando resultado, compartilhando arquivos, compartilhando contatos. Então é a cereja aqui do bolo, a parte mais legal para mim do curso é a comunidade que se formou das outras turmas, né, o pessoal nos grupos de WhatsApp. Isso aqui é fantástico. Não tem preço isso aqui, né? Se tá uma dúvida ali na hora, você manda mensagem, a gente responde na hora. Então, alguns casos aqui, alguns exemplos. Se vocês repararem a fundo, vocês vão ver até o horário, né, das mensagens. Tem mensagem 11 horas da noite que eu respondi meia-noite. Então, assim, é o dia inteiro, de fato, esse WhatsApp aqui, esse grupo de WhatsApp rodando, o pessoal mandando dúvida e a gente respondendo em cima, tá? Então, muito interativo de fato. Vocês vão ter um suporte bem próximo. E outro benefício, que esse aqui é fantástico, que isso aqui não tem preço realmente financeiramente falando, economicamente falando, é que eu compilei todas as bibliotecas, né, do software e compartilhei com os meus alunos. Então a gente lá no Drive do curso, você tem todos os arquivos que você precisa para planejar os casos, tá? Tá tudo lá compilado, todas as empresas do planeta, ou as principais empresas, tá? Do Brasil com certeza absoluta, todas que têm biblioteca no software, tá? Então lá você vai encontrar as anilhas, os implantes, os attachments, dentes para enceramento, enfim. Todas as bibliotecas que a gente utiliza no software, a gente compartilha do Drive dos alunos, então os alunos podem entrar lá, baixar e usufruir disso ao longo dos casos, tá? Além também de lá na plataforma ter escaneamentos dos casos que a gente planejou, tomografias, para que vocês façam os exercícios já com exemplos reais, né? Não é em manequim, não. É tudo caso do Planning Center mesmo, caso nossos casos pessoais, enfim. Dia a dia, tá? Realidade total. E eu compartilho isso tudo com vocês lá no Drive do curso. Então aqui está mostrando as pastas para vocês, mas só para ilustrar, porque tem centenas e centenas e centenas de empresas de implante. Outro assunto que eu já adiantei lá mostrando o curso por dentro é o curso de PerioGuide, que é o bônus dessa turma, tá? Então, estou colocando aqui as aulas do meu curso de PerioGuide dentro dessa plataforma, dentro desse curso do Exoplan, para que vocês assistam, para quem tiver interesse em aprender a planejar, ou aprender a entender como se planeja, não necessariamente planejar, aprender a diagnosticar, aprender a entender como é feita uma cirurgia plástica periodontal, digital, no caso. Então, tem lá as aulas por JCE, por DSD, enfim, todo o protocolo de trabalho que a gente trabalha aqui no Planning, compartilhado com vocês, tá? Só isso aqui é um outro curso, né? Então, estou colocando de bônus para vocês dessa turma, lá é o bônus dessa turma para todos, tá? Então, aqui só para mostrar uma imagem, um vídeo, não vou dar play não, que senão vai ficar pesado, mas é só para mostrar o planejamento. O detalhe, pessoal, que eu não falei, é que os planejamentos de
PerioGuide eu não faço no Exoplan, eu faço no Exocad, tá? Então vocês estão tendo aí um bônus de curso de Exocad mesmo, tá bom? Então, olha quanto benefício eu estou trazendo para vocês nesse lançamento, nesse método, tá? Nesse conjunto, nesse pack, para quem estiver aqui hoje, tá? Para quem comprar hoje, para quem comprar, quem teve na live, quando for comprar o nosso curso, já vou colocar o link no chat para vocês na sequência, vai estar ganhando R$ 500 de desconto. Então, para prestigiar você que está aqui comigo, você que ficou até o final, você que veio comparecer online, minha gratidão por você estar aqui comigo, e eu vou te dar de presente R$ 500 de desconto. Quem não comprar durante as lives, quem não tiver nas lives, não vai ter esse desconto e não é conversa de vendedor, não, tá? Então, quem não tiver ao vivo aqui com a gente, não vai ter esse desconto de R$ 500, tá? Então, além disso, mentoria quinzenal, que eu já falei para vocês, nossos encontros ao vivo, onde você vai poder trazer um caso para a gente planejar junto, ou eu vou trazer algum tema para a gente conversar, ou a gente vai ter oportunidade de tirar dúvidas suas ao vivo, tá? Acesso à nossa comunidade Exoplan, que é o grupo que eu falei com vocês, onde vocês vão mandar mensagem, vocês vão ter um suporte ali quase que imediato, tá? Tanto técnico quanto de compartilhar sucessos, ou compartilhar insucessos, e aprendendo, evoluindo junto com os demais colegas, tá? Curso de PerioGuide, que eu estou colocando dentro para vocês acessarem, e além disso, as bibliotecas adicionais, né? Na verdade, o adicional das bibliotecas que eu estou compartilhando no Drive dos alunos do curso. Então, isso aqui tudo, tranquilamente, se a gente fosse calcular, passaria de R$ 6.000 esse valor todo, mas a gente está vendendo o curso por R$ 2.497, tá? Mas não é o preço que você vai pagar, você que está aqui na live, você que está assistindo ao vivo comigo até o final, você não vai pagar esse valor, você vai pagar com R$ 500 de desconto, tá? Então o valor é 12 de R$ 195,72, tá? Ou R$ 1.997 à vista. Beleza? Repetindo, né? 12 vezes aí no cartão de crédito, né? De R$ 195, tá? Ou 1.997 à vista, tá? Então, para quem, novamente, mais uma vez, para quem está na aula comigo, para quem está prestigiando o evento até o final, vai ter esses R$ 500 de desconto. Quem quiser comprar fora do período da live ou não teve com a gente, não vai poder usufruir disso, vai pagar esse preço cheio aqui de 1.497, beleza? Vou pedir para a minha equipe jogar no chat agora o link para quem quiser comprar com os R$ 500 de desconto para prestigiar, dar um presente aí para vocês que estão comigo até o final, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar um vídeo aqui rolando liso e vou no banheiro fazer um xixi bem rapidinho e já volto para a gente tirar todas as dúvidas de vocês e fazer o encerramento, tá? Manda dúvida no chat, a hora é essa. Vou tirar todas, não vou deixar passar nenhuma, tá? Vou só dar um Bom play aqui. dia, Me digam se está com áudio aí para vocês o vídeo. Vou dar play aqui. eu sou Lísio, sou cirurgião dentista formado há 22 anos. Eu atuo na área de reabilitação há bastante tempo. E de um tempo para cá eu estou introduzindo a odontologia digital nos meus tratamentos e tem 10 anos que eu estou tentando fazer a cirurgia guiada e sempre fazendo hands-on, cursos, e sempre com a insegurança por já operar por retalho, cirurgias já convencionais, foi o que na minha época foi ensinado, então tinha uma insegurança, apesar da cirurgia guiada ser menos invasiva, tudo isso, mas existe aquela curva de aprendizado, onde você tem a insegurança de saber, será que o implante está na posição certa, será que estou fazendo certo? E de um tempo para cá resolvi investir em toda a tecnologia digital e encontrei o curso do Pedro, Masterizando Exoplan, não só o Pedro, ele tem uma equipe bastante grande. E começamos a planejar os casos, fazendo curso, fazendo vídeo, pintando dúvida, mandando no grupo, e ele sempre solícito, sempre respondendo. Nada daquilo de guardar segredo, sabe? Coisa que eu não sou a favor. Então, o conhecimento é para ser adquirido e compartilhado. Cada vez que a gente troca conhecimento, a gente cada vez evolui na odontologia. E a gente
está caminhando para odontologia de alta performance. Então, comecei no meu caso e peguei já as bombas já no início, sabe? Peguei um caso muito complexo de Alan Ford, e a gente trocando ideia, desenhando guia, imprimindo guia, e o Pedro sempre tirando as dúvidas, então aquilo foi transmitindo segurança para a gente. Então, tanto é que eu entrei na cirurgia hoje, parecia que eu ia fazer uma restauração, nem parecia que eu ia fazer um protocolo. Comecei a fazer a cirurgia e tudo aquilo fluindo. Com 40 minutos eu falei para o paciente, opa, acabou. Então, contando tudo, contando anestesia, ajuste de prótese, conversa com o paciente. Então, durou 40 minutos, mas eu acho que não é o tempo da cirurgia, mas a tranquilidade que aquilo nos dá. Então, assim, foi um divisor de águas mesmo, um curso pela segurança. Volto a falar, tem 10 anos que eu tento fazer a cirurgia guiada e sempre protelo pelo fato da insegurança. E agora está bem tranquilo. Sem contar que a gente tem um grupo de WhatsApp que quando pinta dúvida, conhecimento, então é quase que instantâneo, sabe? Parece até brincadeira. Eu estava fazendo, até aconteceu um caso bem legal, que eu estava fazendo meu guia, postei lá no grupo, eu nem ia falar nada com o Pedro, eu estava com tanta segurança que eu nem ia falar nada para ele, postei meu guia, ele logo foi, me marcou, falou, opa Lísio, faz isso e aquilo. Eu falei, puta merda, eu tinha que ter feito isso mesmo, senão durante a cirurgia eu teria que ajustar meu guia. Então, assim, esses pulos do gato é muito importante durante a cirurgia para você não perder tempo, para fazer uma cirurgia pouco invasiva, com pouca sujeira. Então, é um curso top, 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 top. Só tem a agradecer e daqui para frente só guiada, não tem volta, foguete não tem ré. Obrigado, galera. O pessoal, depoimento do Lísio, né, foi aluno da nossa primeira turma. É, Bom dia. são depoimentos que fazem tudo valer a pena, né? Tudo que a gente está fazendo ter sentido, né? Mostra que tem gente muito bacana por aí e faz tudo fazer sentido, né? Fica até, às vezes, emocionado. Então, pessoal, reforçando com vocês, para quem está se inscrevendo aí no nosso curso hoje, tá? O acesso vai ficar liberado por um ano, tá? Vocês assistirem quantas vezes quiserem, de onde quiserem, inclusive consultando os módulos de acordo com os casos que forem aparecendo no consultório de vocês, tá? Os encontros online, tá? Mentoria quinzenal, que a gente chama. Se não for quinzenal, vai ser a cada 3 semanas, tá? Às vezes a agenda de viagens e de cursos e do planning eu não consigo cravar a cada 15 dias, mas eu me esforço, tá bem? Acesso à comunidade do Exoplan. Então, é o grupo que o Ulisses comentou lá, que fica mandando mensagem para tirar as dúvidas. Então, a gente troca essa figurinha lá junto, todo dia ali, quase que de pronto, tá? A biblioteca, né? Então, as bibliotecas de software, que são os arquivos, né, que a gente utiliza para fazer os planejamentos do caso. Então, todos esses arquivos eu vou estar disponibilizando para vocês no nosso Drive. E o curso do PerioGuide, que está dentro desse curso do Masterizando Exoplan, tá? Que eu estou trazendo como bônus para essa turma. Lembrando, para quem adquirir hoje, para quem adquirir agora, durante a nossa live, vai estar com R$ 500 de desconto, que é um agradecimento, um obrigado por vocês estarem prestigiando o evento ao vivo, tá? Então, quem tiver ao vivo aqui com a gente, vai pagar 12 de 195,72, tá? Ou 1,997 à vista. Tá bem, pessoal? Passando. Bom, então, vou abrir o chat aqui para tirar as dúvidas. Deixa eu dar uma olhadinha. Voltando lá. João perguntando como a gente vira o corte. João, aí é uma questão de software. Deixa eu minimizar aqui. Vou te mostrar a reconstrução 3D aqui, ó. Quando eu trago um corte para cá, só pressionando o mouse 2,
Mouse 2 é o mouse do lado direito, né? O botão do mouse direito, tá? O botão direito do mouse. Então, só girando aqui lateralmente, o corte vai girando junto, tá? Então, é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Tem muito mistério, não. Beleza? Se tiver com o software aberto e quiser tentar, você vai ver. Ou tiver alguma dúvida, você me fala que eu te ajudo aqui. Eu só achar o chat que eu me perdi. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se passou alguma. Ah, Gislaine, você é aluna lá do Inero, né? Bacana. Realmente é um instituto muito especial, né? Uma equipe muito bacana, né? Os moleques são zica, meu. Os moleques são muito sinistros. E a galera é gente boa demais, né? Realmente é um lugar que a gente se sente em casa. Obrigado aí por você estar prestigiando, tá? Deixa eu descer. Qual kit de cirurgia guiada para quem está começando você indica? Obrigado. Então, eu sempre indico para você começar com o sistema de implante que você já trabalha, tá? Então, se você, por exemplo, opera anel dente, eu indico que você comece com algum dos sistemas de cirurgia guiada da anel dente. Se você já opera assim, eu acho melhor que você comece pela sim, porque aí você já vai estar familiarizado com toda a questão dos implantes, com toda a questão de prótese sobre implante, com todo o fluxo de trabalho, você vai ter que aprender só a dominar aquele kit cirúrgico, tá? Agora, se você me perguntar, não trabalho com implante ainda e tal, qual kit que você trabalharia? Vários kits fantásticos no mercado, tá? Por exemplo, a Neodente agora com a questão do EasyGuide é muito fácil para quem quer começar, porque não tem tubo redutor. Não é exclusividade da Neodente, a Plenum, que é uma empresa fantástica, né? Uma empresa super inovadora. Então, um abraço aí para minha amiga Andréa Son, se ela estiver por aí. Um kit super fantástico, não tem tubo redutor, então ele fica mais fácil de se trabalhar. Faz implante slim, faz implante regular, faz implante curto. Então, por exemplo, o kit da Plena é fantástico, é uma ótima opção. Mas eu sempre indico para começar com o sistema de implante que você já trabalha, o sistema de implante que você fez a especialização ou que você já trabalha no seu consultório. Essa é a minha dica, tá? Minha recomendação. Qual o valor da instalação da Exoplan? Então, o software, né? Ele é um software que você precisa comprar a licença dele, tá? Então, tem algumas empresas aqui no Brasil que vendem ou que fazem esquema de aluguel. Por exemplo, a Dental Kramer tem um esquema de aluguel que é o que eu faço aqui, inclusive. Esse dongle que a gente está utilizando aqui com vocês hoje é em parceria com a Dental Kramer, tá? Agora, sim, infelizmente também tem muita pirataria, né? Então, a gente sabe que não é legal, tá? Mas é inegável, né, a quantidade de pirataria que a gente tem por aí. Então, eu já vi pessoal comentando que até em Mercado Livre tem gente vendendo instalação de software, tá? Agora, falando do que é legal, por exemplo, o esquema da Kramer é algo em torno de R$ 900 a mensalidade, tá? Agora tem também esquema que você compra a licença, tá? E pode ser com a Doni 3D, com a Smart Dent, tem algumas empresas que vendem aqui no Brasil, tá? Não tenho vínculo com nenhuma delas, tá? Tô só passando as parcerias. Então, a Giz perguntando aqui, Gi, o valor do curso. Falei agora, né? Acho que eu falei depois de você ter mandado a mensagem, então vou deixar aqui só para reforçar, tá? 12 de 195, tá? Ou 1997 à vista, tá bem? Deixa eu tirar daqui da frente para poder maximizar. Esse é o valor para quem está ao vivo, para quem quiser comprar o curso agora, ao vivo. O link já está aí no chat, vou pedir para o pessoal mandar de novo. A equipe vai mandar de novo o link. Para quem prestigiou o evento, R$ 500 de desconto, tá? Para quem não comprar agora, vai pagar 2,5, né? 2.400 e pouco, tá? Vou voltar. Qual o valor dos programas para baixar? Então, Jerusa, é isso que eu falei agora, tá? Que ou para comprar o software original, ou você compra a licença, ou você aluga, né, mensal, tá? E infelizmente aí também tem muita pirataria, tá? Então, infelizmente tem muito colega que corre atrás dessa forma também, tá? Maurício, Pedro, poderia mostrar como ajustar a posição da anilha? Posso sim, Maurício. É porque nesse caso do EasyGuide não tem opção de ajuste de anilha, né? Porque o EasyGuide offset é fixo em H10. Mas eu posso sim simular aqui um GM, por exemplo,
que aí o kit Grão-Morse, que é um kit diferente do EasyGuide, tá? Apesar de ambos instalarem implante Grão-Morse, tá? E aí eu vou mostrar aqui, eu vou botar uma anilha do Grão-Morse, que é a anilha diferente do EasyGuide, tá? Selecionar ela aqui rapidinho. E aí eu consigo mostrar como eu faço essa alteração, tá? Vou confirmar ela aqui. Deixa eu botar aqui que eu puxo a anilha errado. Então, ó, eu posso vir na reconstrução 3D, ó, vou tirar o enceramento. E olha só como é ridículo de fácil, cara. Tá a anilha aqui, a anilha do GM. Eu só tenho que ter esse conhecimento, né? Que no curso eu tenho essas explicações todas dos kits, né? Eu tenho que ter o conhecimento qual kit que tem a opção de mudar a anilha. Nesse caso, GM tem. Então, olha só, aqui está em H9. Se eu clicar aqui, perdão, tá em H11. Se eu clicar aqui na bolinha, ele muda. Pronto, foi para H9. E olha só, esse tema é legal. Em H9, olha como é que a anilha invade a mucosa. Tá vendo? Tá lá dentro da mucosa. Então, o que eu faria aqui? Eu traria essa anilha para a posição de H11. Ó. Clico aqui, ele muda. Aí não toca mais. Tá vendo que bacana? Bem maneiro, né? Aqui, ó, não toca mais na mucosa. Mas é muito fácil, né? Tendo conhecimento, tendo o caminho, né? Tendo, no caso, um curso aqui que te mostra isso, é muito fácil. Agora, vai você bater chifre sozinho para saber qual é a anilha, para saber qual é o sistema, aí vai investir um tempo. Essa curva fica mais lenta mesmo, tá? Deixa eu voltar. Perdão. Aqui. Como. Valeu, Gi, obrigado. Como ajusto a altura da anilha da SIM entre 5 e 6,5? É isso aqui também, ó, igualzinho, só que no caso eu estaria com o implante da SIM. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Só que aqui eu estaria com o implante da SIM na jogada. Então apareceria a opção de H5 e H6,5, que inclusive é a mesma altura, né? A mesma posição que essa aqui. Só que a SIM chama com um número diferente. Porque ela calcula não da tampa do implante, da tampa da anilha até a plataforma, ela calcula da base da anilha. Então por isso que muda o número, mas na verdade a posição é exatamente idêntica, tá? Pelo menos no offset padrão, que é o H9. Na Neodent se chama H9, na SIM se chama H5, tá? E aí na Neodent eu subo 2 quando eu faço essa alteração, na SIM eu subo 1,5. Então, ao invés de 5, ele se transforma em 6,5, tá legal? Isso no curso a gente explica bem todos os sistemas, mostra vários planejamentos com todos os sistemas, então você consegue tirar essa dúvida aí tranquilo. Bem, eu que agradeço, irmão. Obrigado pela presença. Valeu, Gi. Obrigado mais uma vez. Tá aí o link do curso para comprar com R$ 500 de desconto. O Marcos botou aí no chat para vocês, tá bom? Então, era isso, pessoal. Finalizar com uma frase que eu acho bem bacana e agradecendo a presença de todos vocês. Que, na verdade, é você que escreve as páginas do seu destino, né, pessoal? Então, às vezes a gente fica receoso, fica inseguro, mas está na nossa mão, né? A gente escrever a nossa própria história e pode ser que o advento aí dessa tecnologia tão disruptiva, né, dentro da odontologia, com a tendência de mercado, que eu acredito que vai ser como aconteceu com o alinhador, pessoal. Hoje, por exemplo, um paciente chega no consultório de um ortodontista, se ele já não trabalha com alinhador, o paciente já entende que esse dentista não está atualizado com o mercado. Já entende que talvez esse orto não seja o melhor profissional para tratar ele. Os pacientes já chegam procurando isso. E para a guiada vai ser a mesma coisa, pessoal. O paciente já vai chegar no consultório, ou o dentista já vai chegar no consultório, no laboratório de prótese, perguntando sobre isso. Se você não fizer, se você não tiver antenado, se você não tiver esse arsenal, esse recurso no teu arsenal, você vai ficar para trás, tá? É um fato. Então é a gente que escreve as páginas dos nossos destinos. Então a gente não pode deixar a vida levar a gente não pode deixar passar as oportunidades, a gente tem que correr atrás aí do nosso, e o tempo não volta, né? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muitíssimo obrigado, presença de todos. Qualquer dúvida eu estou à disposição nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, lá no WhatsApp também dos alunos aí. Para quem contratou o curso aí, seja bem-vindo, tá? Em breve, minha equipe vai te mandar uma mensagem para você entrar no grupo de WhatsApp e tudo mais, tá?
E aí a gente vai trocando essa figurinha, tá? Obrigado, obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Valeu, Gi. Obrigado. Então é isso. Boa noite a todos. Forte abraço. Contem comigo aí e até a próxima.